Então, vamos lá, né? Como sempre, gosto de começar, né, fazendo uma recapitulação, porque isso é importante para dar sentido àquilo que a gente está estudando. Né? Então, né, nessa matéria físico-química, para vocês de controle ambiental, são dois assuntos. O primeiro assunto é o estudo das soluções, né? Isso aí envolve tudo aquilo que a gente viu. Unidades de concentração, mistura, preparo, padronização e tudo mais. E o segundo assunto, Bom dia, professora. Hoje, bom dia, é chamado de equilíbrio químico, né? Mas antes de entrar nesse assunto, equilíbrio químico, né, eu vou fazer uma revisão muito rápida a respeito dos tipos de reações químicas, coisa que vocês viram em química geral, não sei se no primeiro ou no segundo período. Tá? Então, só para que fique, né, bem conceituado, para que a gente entenda aonde a gente está. Né? Estamos no estudo da físico-química básica, para vocês, controle ambiental, que, né, segundo a ementa proposta, envolve o estudo de dois assuntos: soluções, com foco nas soluções aquosas, né? E o segundo assunto, equilíbrio químico, com foco nas reações de ionização, solubilização de compostos pouco solúveis e hidrólise, tá? Mas para chegar nessas três coisinhas, que eu devo ter falado grego para vocês agora, vamos relembrar, né, coisa muito breve, muito básica a respeito das reações químicas, né? Aqui nesse assunto, a gente tratou simplesmente da mistura de solutos com solvente. Em alguns casos, né, com a mistura de soluções, analisamos a possibilidade de reação. Já nesse assunto aqui, a gente vai estar o tempo todo tratando de reações, tá? Então, tipos de reações químicas, né? Tem um monte de tipos, né? A gente pode classificar, dar nome, né? De várias formas, né? Mas, né, a classificação, né? O tipo, melhor dizendo, né? Os tipos mais básicos, né? São, né, as reações de simples troca, vocês viram, e as reações de dupla troca, tá? Então, em relação às reações de simples troca, de maneira bem simplificada, coloquei aqui algo bem objetivo, né? A gente identifica, né, que pode ocorrer uma reação de simples troca, ou seja, a gente escreve no papel, né, reagente A e reagente B, né, e prever um determinado produto, né? Isso é uma reação química, né? A gente colocar no papel, né, a gente representar o que pode ser que ocorra. E como saber que A, em contato com B, pode formar P, né? Então, a gente, né, divide, né, em tipos, né, de possibilidades de reações. Né? Em relação às reações que a gente chama de reações de simples troca, né, tem a ver com a reatividade dos reagentes, né? Então, né, quando A e B entram em contato, né, pode haver a possibilidade de formar P, segundo uma reação de simples troca. Como é que eu vou classificar isso? Né? Então, eu posso dividir aqui, né, considerando, né, um reagente metálico, como, por exemplo, aqui o zinco, ou um reagente não metálico, como, por exemplo, o gás cloro. Né? Então, para poder... Deixa eu mudar essa cor. Para poder classificar, né, uma reação como reação de simples troca, é simples. Olha aqui, eu tenho zinco antes da seta, ou seja, né, como reagente inicialmente, né? E existe a possibilidade dele interagir com esse segundo composto aqui, trocando de lugar com o cobre, né? Isso seria simples troca. Veja que aqui, após a seta, eu tenho o zinco no lugar do cobre, né? E o cobre no lugar do zinco. Simples troca, né? Houve a troca do zinco pelo cobre, tá? Então, note que isso aqui é algo escrito no papel, uma previsão teórica. A gente está imaginando que o zinco com sulfato de cobre pode vir a gerar cobre e sulfato de zinco. E realmente, no laboratório, isso ocorre. Tá? Então, é muito importante ter em mente, né, a escrita de uma reação no papel. Leve em consideração algo que nós estamos, né, admitindo que ocorra. Mas nós não vamos admitir que vai ocorrer nada do nada, né? Existe, né, uma regra, né, uma forma de fazer essa previsão, né? Por exemplo, aqui no caso do cloro, né? Imagina que você já tem essa reação no papel,
né? E você vai dizer, será que vai ou não ocorrer? Né? Então, existe o que se chama fila de reatividade, né? E vocês devem ter visto. Da mesma maneira que existe aquela tabelinha de cátions e ânions, existe a tabelinha da reatividade, né? É algo já preparado com base no que é observado, né? Qual composto reage mais, né? Qual composto desloca o outro, né? Outra forma de falar. Né? Então, nesse segundo exemplo, nós temos aqui o cloro, veja, né? Interagindo, né? Sendo levado a interagir, sendo levado a entrar em contato com uma solução de brometo de sódio. Né? O que pode ocorrer? Simples troca, né? Onde o cloro ocupa o lugar do brometo, formando, então, cloreto de sódio, né? E agora eu tenho o bromo no lugar do cloro, né? Na sua forma gasosa, tá? Então, assim, reação química, né? São duas formas de analisar. Ou eu estou prevendo alguma coisa no papel, ou estou olhando no laboratório o que vai ocorrer. No nosso nível, nós estamos na primeira possibilidade, né? Prevendo alguma coisa no papel. Como é que eu vou prever uma reação? Né? Com base nessa escala de reatividade, tá? Então, simples troca é fácil, né? Eu escrevo no papel, né, uma reação que envolva simples troca, né? E para saber se ela realmente ocorre, se faz sentido o que eu estou escrevendo, eu me baseio na fila de reatividade. Então, são duas opções também. Ou eu vou escrever uma reação, ou eu vou analisar uma reação que já está no papel, né, classificando-a como simples troca ou dupla troca, nessa classificação, né, mais básica. A dupla troca, né? Então, a gente pode, de maneira simplificada, né, identificar que uma reação de dupla troca, né, pode ocorrer, né, se a nossa previsão no papel envolve a formação de um produto insolúvel, volátil ou pouco dissociado, né? Então, olha esse primeiro exemplo. Nós temos aqui nitrato de prata. Esse aquê significa aquoso, né? Numa solução aquosa, dissolvido, dissociado, né? Nitrato de prata sendo levado a entrar em contato com cloreto de sódio, né? O que pode ocorrer, né? Vamos ver se eu posso colocar, né? A prata no lugar do sódio, ó, a prata no lugar do sódio e o sódio no lugar da prata. Então, eu vou escrever no papel isso, foi o que eu fiz aqui, ó. Coloquei o sódio no lugar da prata e formei o nitrato de sódio. Coloquei a prata no lugar do sódio e formei o cloreto de prata. Isso que eu escrevi faz sentido? Será que ocorre? Né? Então, a experiência nos mostra que, se o que eu escrevi no papel envolve a formação de um composto insolúvel, realmente é isso que vai ocorrer. Né? Então, quando eu vou para o laboratório observar, né, ao misturar uma solução de nitrato de prata com uma solução de cloreto de sódio, forma um composto branco lá no fundo, né, que só pode ser o AgCl, né? Então, a minha previsão no papel está coerente, né? Eu fiz a minha previsão levando em consideração a ocorrência de uma reação de dupla troca. Como é que eu fiz isso? Né? Levando em consideração que, nesse caso, pode haver a formação de um composto insolúvel, né? Então, eu escrevi a reação levando isso em consideração. E, de fato, é o que ocorre, tá? Então, dupla troca, um no lugar do outro, o outro no lugar do um. Aqui eu tenho, ó, um segundo exemplo, ácido sulfúrico com carbonato de sódio. Vamos fazer dupla troca, né? Então, o hidrogênio vem para o lugar do sódio, forma o ácido carbônico. E o sódio, né? Então, ó, hidrogênio para o lugar do sódio, ácido carbônico. Sódio para o lugar do hidrogênio, sulfato de sódio, né? Vejam que aqui, né, eu escrevi somente o sulfato e o ácido carbônico eu representei na sua forma dissociada, digamos assim, né? Já é conhecido que o ácido carbônico pode formar água e gás carbônico. Então, veja aqui, ó, produto volátil, um gás. Então, a minha reação de dupla troca que eu estou escrevendo no papel, né, eu me baseei na possibilidade de formação de um composto volátil, né, eu não fiz do nada e realmente, indo para o laboratório, observa-se um borbulhamento característico da formação do gás. Então, eu escrevi certinho, realmente, né, ocorre uma reação de dupla troca, no laboratório eu verifico isso. Outra possibilidade, ácido clorídrico reagindo com acetato de sódio,
né? Então, eu vou colocar o hidrogênio no lugar do sódio, formo ácido acético. E o sódio no lugar do hidrogênio, formo cloreto de sódio. Escrevi aqui, ó, cloreto de sódio e ácido acético. Será que isso ocorre realmente? Ocorre, né? O que parece direcionar essa ocorrência? A formação de um composto pouco dissociado. E aí a gente vai ver logo, logo o que é composto pouco dissociado. Professora, por que não é o NaCl o composto pouco dissociado? Porque o NaCl dissocia muito, ele solubiliza tudo, né? Então, tem que lembrar disso, né? O que é solubilizar, o que é dissociar, o que é ionizar, são tudo coisas que a gente vê quando estuda as reações, né? Então, essa revisãozinha que eu fiz aqui foi só para lembrar, né, as reações de simples troca e dupla troca, né, e o nosso foco vai ser justamente, ó, esses compostos, vou mudar para vermelho para ficar melhor, no estudo do equilíbrio químico, nosso foco vai ser esses compostos, né, insolúveis, entre aspas, porque na verdade nada é 100%, não existe insolúvel e nem 100% solúvel, tá? Então, nosso foco está aqui, nos compostos pouco solúveis e nos compostos pouco dissociados, né, ionizados, tá? Então, antes de eu entrar aqui, né, eu vou lembrar só o que é dissociação e ionização. Deixa eu parar para poder admitir quem está querendo entrar. Beleza. Então, né, em relação às reações, né, a gente tem vários tipos. Eu destaquei a simples troca e a dupla troca. Aqui na dupla troca, eu falei com vocês que as reações desse tipo, elas parecem ser direcionadas. O que eu quero dizer com isso, né? Uma forma de justificar o porquê que elas ocorrem. Né? Por que ocorre essa reação? Então, uma forma simples de justificar é por que forma composto insolúvel? Por que forma composto volátil? Por que forma composto pouco dissociado ou pouco ionizado? Tá? Então, essas são justificativas possíveis para explicar essas reações. Né? Então, em relação à dupla troca, né, como eu acabei de falar, falei dos compostos insolúveis, dos compostos, peraí que travou, voláteis e dos compostos pouco dissociados. Né? E eu vou agora fazer uma revisão sobre o processo de dissociação, né, e ionização, que está aqui. Né? Dissociação a gente usa para representar, né, a quebra de um composto iônico, né? A gente viu isso nessas provinhas passadas aí. Dê a reação de dissociação, sempre relativo aos sais, né, que são compostos iônicos. Já a ionização diz respeito à quebra de ligação covalente, tá? Vou ter que parar para admitir alguém. Andiemos, né? Então, dissociação versus ionização, né? Então, esse termo dissociação a gente aplica, né, aos compostos iônicos, e o termo ionização a gente aplica aos compostos covalentes. Mudando de cor. Né? Isso quer dizer, não é, separação de íons, dissociação, separação de íons. Se esse termo diz respeito a processos que ocorrem em substâncias iônicas, né, só pode haver uma separação de íons. Já o termo ionização aplicado aos compostos covalentes, né, envolve a quebra de ligação química. Se o composto é covalente, né, não tem como separar em íons, né, porque não tem íon ali. Tem átomos ligados por meio de ligações covalentes. Então, o que pode ocorrer é a quebra de ligação. Tá? Então, dissociação, que é o nome que se dá, né, a separação dos íons de um composto iônico.
Ionização, que é a separação de átomos, né, de grupamentos atômicos, por meio da quebra de ligação química. Então, vamos a um exemplo de dissociação. Por exemplo, o NaCl é um composto iônico, né? No fundo, NaCl representa, né, íons de sódio que estão interagindo com íons de cloreto. Quando esse NaCl que eu escrevo assim, que na verdade representa isso daqui, entra em contato com água, o que acontece é a separação dos íons. Isso é dissociação, né? Então eu escrevo NaCl, né, que é um composto sólido, em água, posso colocar assim, ó, forma os seus respectivos íons. Sódio dentro da água, então sódio aquoso, mais cloreto dentro da água, então o termo aquoso. Isso é dissociação. Agora, vamos supor que eu tenha, né, ácido clorídrico. O ácido clorídrico não é um composto iônico. O hidrogênio, ele tem um elétron na sua valência, digamos assim. E o cloro, ele tem 7 elétrons na sua valência. Né? O que acontece na interação entre esse tipo de átomo? Né? O nosso entendimento é que aconteça um compartilhamento de elétrons. Né? Isso, né, é outro nome para dizer ligação covalente. Né? Então, na verdade, o que a gente representa como HCl, né, o nosso entendimento é que, na verdade, exista um átomo de hidrogênio interagindo com um átomo de cloro, né, por meio da formação de uma ligação covalente. Né? Isso significa o quê? O hidrogênio compartilha o elétron dele com o cloro, né, deixando o cloro lá com 8, e o cloro compartilha um elétron com o hidrogênio, deixando o hidrogênio com 2. Né? Por que isso, professora? Porque a natureza mostra que, né, 2 elétrons na valência e 8 elétrons na valência é algo que a natureza quer atingir. Né? A tal da regra do octeto, né, tem essa exceção aí, né, para o hidrogênio com 2. Né? Então, assim, a gente observa algo e tenta justificar. A gente tenta justificar a formação das ligações covalentes, né, com essa regra aí do octeto. Então, beleza. Se esse é o composto covalente, quando cai na água, né, o processo de separação envolve a quebra de uma ligação covalente. Né? Tem que ter outro nome, porque no primeiro caso era uma separação de íons. Demos o nome de dissociação. Nesse caso, é uma quebra de ligação com formação de íons que não existiam. Não tinha íon, mas quando quebra a ligação, né, o cloro, por ser mais eletronegativo, né, essa, né, é a nossa justificativa, ele pega esse elétron, né, gerando, né, um ânion, o cloro passa a ser cloreto, e o pobre do hidrogênio, né, fica lá sem seu elétron, né, formando um íon positivo. Vejam, esse processo forma íons, por isso o nome ionização. Né? Então, a gente escreve, né, HCl, né, quando cai na água, forma íons de hidrogênio e íons cloreto. Antes não era íon, porque era ligação covalente. Né? Então, esse processo é chamado ionização, forma íons. No caso de sais que já são iônicos, né, simplesmente separa. Então, dissociação. Tá? Então, recapitulando, reações químicas têm vários tipos. Eu estou destacando com vocês simples troca e dupla troca. Na dupla troca, eu destaquei com vocês 3 casos. Quais foram esses casos, né? Formação de compostos insolúveis. E aí eu coloco esse insolúvel entre aspas, porque não existe 100% insolúvel e nem 100% solúvel. Né? O terceiro caso que eu destaquei, né, foi a formação de compostos voláteis. E o terceiro caso, compostos com baixa ionização ou, na verdade, baixa dissociação. Ionização, né? Ionização. Tá? E aí eu disse para vocês que o nosso foco no equilíbrio químico vai ser justamente
os compostos pouco solúveis e os compostos pouco ionizados. Por isso, essa minha introdução, tá? Mas, antes de chegar nisso, né, vou projetar aqui o PDF, né, e aí nós vamos entender o que é esse equilíbrio químico, o que esse termo quer dizer, né? O que eu gosto de destacar com vocês? Quando vocês escutam o termo soluções, você já sabe, né? Esse termo se refere, né, a misturas homogêneas, né, verdadeiramente homogêneas, mesmo com o microscópio, eu não vejo duas fases, né? E geralmente, né, a gente está preocupado com as soluções cujo solvente é água, né? Então, ao ouvir o termo soluções, você já tem que ter essas ideias na cabeça. E ao ouvir o termo equilíbrio químico? Por enquanto, não vem nada na cabeça, né? Porque é a primeira vez que vocês estão ouvindo falar disso, tá? Então, vamos lá para o PDF, para que a gente conceitue equilíbrio químico, né? Para que vocês tenham ideia. Quando ouvirem falar em equilíbrio químico, já tem que vir ideia A, ideia B, é isso, é aquilo outro, tá? É preciso construir agora o conceito de equilíbrio químico, tá? Vamos para o PDF. Então, ó. É possível ir analisando, deixa eu comentar que eu gosto. É possível ir analisando a composição do meio reacional, ou seja, é possível ir acompanhando as concentrações no meio, enquanto uma determinada reação ocorre. Voltemos aqui, né? Então, tem a reação. Então, vou colocar aqui, reagente 1 mais reagente 2, dando produto 1 mais produto 2. Né? No início, vamos pensar aqui, né? No tempo t igual a 0, tinha P1 e P2? Alguém me responde. Assim que eu coloquei R1 e R2 para reagir, tinha P1 e P2? Logo de cara, já tem os produtos? Acho que não. Não, né? Então, no tempo t igual a 0, eu tenho apenas R1 e R2. Aí eu deixo lá 1 minuto. No tempo agora, 1 minuto. Será que já tem alguma coisa de P1 e P2? Acho que não. Depende da reação, né? Tem reação que demora muito, mas tem reação que já começa rápido, né? Então, vamos imaginar que é uma reação normal, né? Passou 1 minutinho, já tem um pouquinho de P1, já tem um pouquinho de P2, consequentemente, R1 e R2 diminuíram em quantidade. Concorda comigo? Sim. E, obviamente, P1 e P2 aumentaram em quantidade. Então, é totalmente possível que eu faça o seguinte gráfico. Conforme o tempo passa, qual é a concentração do reagente 1 no meio? Isso é normal, eu posso fazer. Né? No tempo t igual a 0, né, esse gráfico aqui indica o 0 nesse ponto. No tempo t igual a 0, eu tenho determinado valor, né, que eu vou chamar de x. Quando passou 1 minuto, eu já não tenho x, tenho um valor menorzinho, né? Eu tenho aqui um valor, sei lá, x menos 0,3. Ou seja, caiu um pouquinho a concentração. 10 minutos. Caiu mais ainda, né? De repente, eu tenho agora aqui um x menos 2,9. Veja o que está cada vez caindo mais, ó. Caiu 0,3 após 1 minuto, caiu 2,9 após 10 minutos, e assim vai. Né? Ou seja, é possível que eu faça essa comparação, né? Que eu faça essa análise ao longo do tempo. Ó, ao longo do tempo, veja, ó, quando o tempo passa, qual é a concentração, né? Esse símbolo aqui a gente usa para expressar a concentração, né? Em soluções nós vimos, né? Concentração comum, concentração em quantidade de matéria, porcentagem em massa e várias outras, né? Esse símbolo colchetes, ele é usado para representar essa aqui.
Como eu falei com vocês, a molaridade é uma das principais unidades de concentração. Então, quando vocês virem isso daqui, ó, colchetinho, por exemplo, que você veja assim, ó, a concentração, né, de A é igual a 10. Professora, 10 o quê? Esse parênteses aqui, né, indica que é mol por litro, tá? Então, de novo, que eu baguncei tudo. Bagunço demais, né? Meu Deus, né? Vamos lá, né? Quando o tempo passa, como é que está o andamento das concentrações molares? Isso eu posso fazer. Né? Eu posso ter aqui, né, um gráfico assim, veja. Vamos supor que no mesmo gráfico eu tenho as seguintes situações: uma curva descendo e uma curva subindo. Né? Essa que está subindo aqui só pode ser produto, né, gente? Quando o tempo aumenta, os produtos aumentam. Uhum. E essa caindo só pode ser reagente. Quando o tempo passa, os reagentes diminuem, tá? Então, a gente vai começar a ver esse tipo de coisa, né? Um gráfico de concentração em função do tempo e várias coisas dentro, e assim, assim. Brincadeira, não vai ser assim, não, tá? Mas eu quero que vocês entendam isso, né? Além de eu entender que eu preciso misturar as coisas para a reação acontecer, eu preciso entender que eu posso, ao longo do tempo, analisar o que está acontecendo no meio reacional. Que análise é essa, professora? Medir alguma coisa, para que eu possa determinar como é que está a concentração. Como é que está a reação? Está indo, está devagar, está rápida? Né? Ou seja, é uma coisa comum no dia a dia, né? E importante, para que eu possa ver como é que a reação está evoluindo. A gente não quer misturar as coisas para que aconteça um produto, né? A gente quer saber se o produto já está indo, né? Quanto é que já formou, né? Já chegou no máximo que poderia formar, a reação completou, falta muito. Ou seja, né? É totalmente normal, necessário, né? E importante e comum fazer esse tipo de coisa, tá? Então, voltemos ao PDF. É possível ir analisando a composição do meio reacional, ou seja, medindo as concentrações, enquanto uma determinada reação ocorre. Ao longo do tempo, observamos variações de composição. Porém, olha o destaque, a partir de um dado intervalo de tempo telinha, não mais são observadas variações no meio reacional. Isso é óbvio, né, gente? A reação não vai acontecer até o fim do mundo, ela vai se concluir. E quando ela se concluir, eu não vou verificar mais variação. Quem concorda? Sim ou não? Se eu estou analisando a variação, quando a reação termina, não tem mais variação, certo ou errado? Certo. Certo, né? A partir daí, a reação é dita tchan, 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 em equilíbrio. Tá? Então, vamos voltar para cá. E se vocês fixarem nisso aqui para mim, já estou bem feliz. Quando escutarem equilíbrio químico, qual a primeira ideia? É um termo que eu uso para dizer que não existe mais variação de composição no meio reacional. Troca em miúdos, professora. Variação de composição é isso aqui, ó. Tempo passando e eu observando variações de concentração. Chega um determinado tempo que depende da reação e não tem mais variação. A reação completa, a reação conclui, a reação termina, digamos assim. Melhor termo para usar, a reação entra em equilíbrio, tá? Então, equilíbrio químico não apresenta o meio reacional, né? Não apresenta mais variações de concentração. Notem que eu já estou usando isso aqui, ó, como sinônimo de concentração para facilitar aqui. E vocês já podem botar no sangue. 2 colchetes representa concentração, né? Até que se diga ao contrário, concentração molar. Se você ver isso aqui, ó, isso aqui quer dizer, né, um valor X, né, de X mols por litro, tá?
Então, eu poderia fazer uma pergunta, né? Mistura-se 10 gramas de NaCl em 30 ml de água. Qual é isso aqui, né? Vocês já entendem qual é a concentração molar da solução. Tá? Então, por enquanto, a gente aprendeu isso e aprendeu o que é equilíbrio. Tá? O que é equilíbrio? Né? É um termo utilizado para dizer que o meio reacional não apresenta mais variações de concentração. Chegou no equilíbrio, chegou onde tinha que chegar, terminou, concluiu, finalizou, chegou no equilíbrio. Quando a gente mistura reagentes, a reação acontece, ela não vai acontecer para sempre. Né? Quando o meio reacional não apresentar mais variações de concentração, a gente fala que a reação chegou no equilíbrio, tá? Andemos. Em outras palavras, dizemos que a reação atingiu o equilíbrio. As figuras abaixo mostram, olha só, duas situações distintas e que devem ser consideradas. Então, olha só esse primeiro gráfico. Nesse primeiro gráfico, a curvinha em azul representa a concentração dos reagentes e a curvinha em vermelho, a concentração dos produtos. Vejam que os reagentes começaram lá num certo valor, o tempo foi passando, a galera foi caindo. Olha que interessante, chegou a zero. A partir do tempo telinha, não tem mais nada de reagente. Agora, olha isso aqui, ó. Aqui já é a vermelhinha que representa os reagentes, Começou lá os reagentes num certo valor, caiu. A partir do tempo telinha, não muda mais. O que caracteriza o equilíbrio, Que não muda mais. Olha isso aqui, O tempo está passando e não está consumindo mais, Ou seja, chegou no equilíbrio, mas é diferente do primeiro caso. No primeiro caso, zera, cara, o reagente. No segundo caso, não zera. A partir de um tempo lá, a telinha qualquer, não muda mais, chega no equilíbrio, mas não zera. É característico da reação, ela não consegue se completar nos 100%. Ela não consegue consumir todo o reagente. Ela não chega no máximo teórico, Porque quando a gente escreve isso aqui, ó, vamos supor que eu escrevo isso aqui. A mais B, C mais D. Então, vou colocar aqui um índicezinho, Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Então, o que isso aqui representa para mim? Que o reagente A reage com B, forma o produto C e o produto D. Mas, de qualquer maneira, não. Azinho mols, Isso aqui é um número, vamos supor que seja 2, 2 mols de A reagem com 3 mols de B e formam 2 mols de C e 1 mol de D, por exemplo. Então, 2 com 3 formam 2 de C. Vamos focar no C. Por essa estequiometria aqui, se eu coloco 2 e 3, eu tenho que formar 2. 2 seria o máximo. Mas imagine que eu coloque 2 e 3 e não forme 2, forme 0,7. A reação não vai, Eu não consigo fazer ela chegar no que eu prevejo no papel, no que teoricamente ela poderia chegar. É uma característica da reação. 2 mols de A com 3 mols de B não formam 2 mols de C. A reação não consegue. Ela só consegue 0,7. Então, isso é algo a ser considerado. É uma reação diferente. Ela não é capaz de chegar aos 100%. Então, a gente já começa a entender aí que eu posso classificar as reações segundo essa questão do 100%. As que chegam em 100%, ou seja, zera o produto, o reagente, e as que não chegam. Continua sobrando o reagente e o produto não chega no máximo. Isso é da reação, É algo da natureza. E isso nos leva a essa classificação que nós vamos fazer agora.
Reações que atingem o equilíbrio, né? Ou seja, para de variar, né? Reações que atingem o equilíbrio com concentração dos reagentes praticamente nula são chamadas de irreversíveis. Olha esse gráfico, né? Parou de variar aqui em telinha, da mesma forma que aqui. Mas parou de variar chegando no zero para reagente. Aqui parou de variar, beleza, olha a linha reta, ó. O tempo passa e não muda mais, a linha está reta. Mas o reagente, cara, está bem longe do zero. Fica sobrando, digamos assim, tá? Então, eu tenho que classificar isso de forma diferente, porque são duas características diferentes, né? Quando praticamente zera, é irreversível, né? Quando o equilíbrio é atingido, né, com concentração de reagentes consideráveis, eu não posso dizer que chegou no zero, né? Concentração dos reagentes é considerável, para de mudar, não abaixa mais, né? As reações que têm esse comportamento são chamadas reversíveis e olha isso aqui, vocês nunca devem ter visto. Vocês sempre viram reações que usam setinha, né? Mas que vocês virem que usa setinha indo e setinha voltando, são essas tais reações reversíveis. Qual a característica delas? Elas chegam no equilíbrio sem zerar o reagente. É como se ele empacasse ali e não fosse mais, tá? Nos exemplos acima, temos dois processos de ionização ácida, né? Veja aqui, ó, HCl formando H3O+, e cloreto. Professora, que H3O+ é esse, né? Deixa eu voltar aqui. Quando eu escrevi com vocês isso aqui, ó, HCl indo para H+, mais cloreto. Isso aqui é uma forma simplificada, né? Porque, na verdade, quando o ácido clorídrico cai na água, esse hidrogênio, esse próton formado, não fica de bobeira, não. Ele interage com a água. Então, a melhor forma de escrever isso, né, a forma completa, é essa aqui. HCl mais água forma H3O+. Que isso, professora? O hidrogênio ácido, né, o próton da ionização ácida, que pula lá para a água. Né? Então, fica H3 e o mais mantém, tá vendo? Né? Esse hidrogênio se anexa na água, então H3, da mesma forma, carga. H3O+. E cloreto, tá? Então, isso daqui é a representação mais completa e correta da ionização do ácido clorídrico. O que é ionização? Um composto covalente formar íons, tá? Voltemos. Aqui, ó, como reação irreversível, eu dei o exemplo do ácido clorídrico na água. E embaixo, ácido cianídrico na água. Vejam que eu estou representando da mesma forma, né? Os dois podem ionizar, né? A ligação se rompe devido à presença da água e formam-se os íons, né? Só que vocês lembram daquele negocinho de ácido forte, ácido fraco, né? Isso tem a ver com a quantidade de íons que se formam, né? Digamos assim. O ácido clorídrico é classificado como um ácido forte, né? Ele forma bastante íons de hidrogênio, né? É como se a reação fosse irreversível, né? Sobra muito pouquinho como HCl. Quase tudo vira H3O+ e cloro. Então, a reação é dita irreversível. No segundo caso, o ácido cianídrico é classificado como fraco. Ele forma bem pouquinho de H3O+, né? Nesse caso, então, né, a maioria permanece como HCN. Ele não consegue ionizar muito bem, né? Então, a reação chega no equilíbrio com um montão de HCN que não ionizou, né? Essa reação é classificada como reversível e deve ser, né, representada com essa seta indo e voltando para diferenciar. Tá? Então, a partir de agora, vocês vão começar a ver isso aqui, ó. Antes era só isso aqui, né? R1 mais R2, indo a produto. Antes era isso aqui, vocês só viam a setinha indo, né? Isso quer dizer que não sobra nada de R1 e R2. Agora vocês vão ver isso aqui, ó.
S1 mais S2 forma mais volta. Tá? Isso quer dizer que quando o equilíbrio se estabelece, eu tenho bastante S1 e S2 lá. Nesse caso aqui, ó, zera. Nesse caso aqui, não zera. Tá? Então, quando o equilíbrio é atingido e os reagentes são zerados, a reação é dita irreversível e a gente escreve com uma setinha só. Basicamente, vocês só tinham visto reações irreversíveis até agora. Agora, nós vamos ver as reações que chegam no equilíbrio, sobrando o reagente, vamos dizer assim, né? Fica ali o reagente que não vai por nada, né? Então, para diferenciar, né, a gente classifica como reação reversível e usa a setinha de reversibilidade, ó. Vai e volta, tá? Seguindo. Tá? Aqui. Vamos olhar isso aqui, ó. A condição de equilíbrio das reações reversíveis, ao contrário do que poderia se imaginar, não é estática. Tenho quase certeza que ninguém entendeu o que eu quis dizer com essa frase. Mas aqui tem o ou seja, ó. Ou seja, não é que os reagentes param de reagir e por isso não mais se observam variações nas quantidades dos reagentes e produtos. O entendimento é que as quantidades de reagentes e produtos param de variar, pois as velocidades das reações direta e inversa passam a ser iguais a partir de um intervalo de tempo t. Então, quando a gente vê no papel, né, uma reação assim, essa setinha indo e essa setinha voltando, indica que isso é uma reação reversível. Ela chega no equilíbrio com quantidades apreciáveis de reagentes, né? E a gente poderia pensar, caramba, ela para de acontecer, né? Para de A e B reagir, para de formar C e D. Mas não é isso que foi verificado, né? A experimentação, a análise dessas reações mostra que não é que para, é que ela começa a acontecer no sentido direto, com a mesma velocidade que ela começa a acontecer no sentido inverso. Isso quer dizer que não é algo parado, estático, mas sim dinâmico, né? A partir de T', a mesma capacidade que A e B têm de se transformar em CD, CD tem de voltar a ser AD. Tá? Isso justifica o uso da seta indo e voltando, e isso nos leva a entender que não é uma condição estática, mas sim dinâmica, tá? Então, tá aqui, ó, né? A reação direta, ela vai diminuindo a sua velocidade, né? A velocidade, cara, óbvio, ela é proporcional à quantidade de reagentes, né? Esse alfa aqui representa proporcional, vocês devem saber, né? Proporcional à quantidade de reagentes. No início, tem um montão de reagente, ó. A velocidade é alta. Mas conforme vai caindo o reagente, a velocidade vai diminuindo. Né? Se eu olho uma reação direta, mas também a inversa, quando o tempo aumenta, B não vai aumentando? Então, a velocidade da reação inversa vai aumentando, ó. Mas chega uma hora que se igualam. E aí, nessa hora, né, é que nós temos o tal do equilíbrio, tá? Preciso agora lembrar esse conceito aqui com vocês, né, de grau de ionização. Ou lembrar, ou apresentar. Não sei se vocês viram, tá? Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou lembrar isso com vocês, né? Justamente porque, né, em relação às reações de dupla troca, nós vimos 3 situações e eu destaquei 2 com vocês. A primeira, né, compostos insolúveis, e a segunda, compostos pouco ionizados. Né? Insolúvel, vocês já devem, né, matar o que é. Né?
Por exemplo, o AgCl, que é chamado um sal insolúvel, né? Ele não consegue, quando cai na água, fazer isso aqui, ó. Ele não consegue dissociar. Forma-se muito pouco, na verdade, né? Então, a dissociação, né, você já tem mais em mente. E a ionização, né, eu também expliquei o que é. Né, mas define-se esse tal desse grau, né, que na verdade pode ser de dissociação ou ionização. Né? Então, grau de dissociação e também o que eu posso definir em relação à ionização, de ionização. Então, grau, né? Grau tem a ver com uma porcentagem, né? Então, NaCl, sal solúvel, não fica nenhum grãozinho de NaCl, eu coloco na água, puf, some tudo, né? Solubiliza tudo, dissocia tudo. Grau de dissociação, quase 100%. E o AgCl, caramba, é insolúvel. Mas, opa, não é totalmente insolúvel, não. Ele pode ter um grau de dissociação 1%, 0,5%, 0,005%, mas existe, tá? Então, esse grau tem a ver com a porcentagem do que o negócio ocorre. Né? Ionização, lembra lá, né? Eu dei o exemplo do HCl e dei o exemplo do ácido cianídrico. HCl, ácido forte, né? Ioniza bastante, forma muito H+, muito cloreto. Grau de ionização, vamos colocar lá, quase 100%. E o ácido cianídrico, ácido fraco, forma muito pouquinho H+, e CN-. Grau de ionização dele, sei lá, deve ser 1%, né? Pode ser 0,5%, enfim, tá? Então, vamos definir esse tal grau de dissociação ou ionização. A gente usa o símbolo alfa, geralmente, para definir esse grau de dissociação ou ionização. Né? Então, em relação à dissociação, esse grau seria o que dissociou, bem óbvio, né? Em relação ao inicial. Vamos imaginar que eu tenha 1000 moléculas, 1000 unidades de AgCl. Apenas uma, né, apenas 100 se dissociaram. Né? Então, eu teria 100 unidades que dissociaram sobre 1000, que é a quantidade inicial. Isso daria 10%. Tá? Agora, no caso do NaCl, né, eu coloco 100 unidades na água e 99 dissociam. Então, eu tenho 99 dissociadas em 100 iniciais, 99%. Vamos pensar agora no HCl, né? Eu coloco lá, né? 100, estou pensando em termos de unidade, de moléculas, a gente pode ser de concentração também, né? Porque a concentração molar, vocês sabem, né? Ela se relaciona com o número de mols e o volume. E o número de mols se relaciona com a massa, né? E o número de e a massa se relaciona com o número de moléculas, né? Então eu posso pensar muito bem em concentração. Não preciso ficar pensando em moléculas, porque é uma coisa fora da realidade. Né? Então vamos imaginar que eu tenho lá a concentração inicial do HCl, um zerinho para representar a inicial, igual a 2 mols por litro, né? Depois, né, eu tenho lá H+, produto da ionização, e cloro menos, né? Eu posso ter 2 mols por litro, né? Vamos colocar aqui 1,9 e 1,9. Vejam, o 2, ele se converteu quase todo nos íons, né? 1,9, 1,9. Qual seria o grau de ionização? Né? Seria o que ionizou sobre o que tinha inicialmente. Não precisa ser em moléculas, né? O importante é entender que esse grau é sempre um valor sem unidade, né? Que eu tenho que comparar aqui em cima. Se for molécula em cima, tem que ser molécula embaixo, né? Se for molaridade em cima, tem que ser molaridade embaixo.
tá? Só que a gente costuma apresentar isso em porcentagem, então a gente multiplica por 100. Né? Por exemplo, o caso do NaCl, que eu falei, 99 dissociadas em 100. Se a gente multiplica por 100, a gente tem o grau de ionização em porcentagem. Tá? Vamos seguir. Constantes de equilíbrio, tá? Então, voltemos para cá. Equilíbrio químico, vocês lembram, né? Não tem mais variação de concentração. Outro conceito importante em relação ao termo equilíbrio químico, a condição natural, espontânea de equilíbrio químico. Constante de equilíbrio, símbolo K. A gente vai ver o que é. Que definição é essa? E antes de tudo, na videoaula que eu já mandei para vocês, né, como videoaula complementar, que foi algo que eu fiz no período passado, importantão, que eu não falei ainda com vocês. Essa condição de equilíbrio, ela depende da temperatura, né? Então, imagine que eu tenho lá a 25 graus Celsius, né, eu estou analisando uma reação. A mesma reação eu estou analisando a 70 graus Celsius, né? A 25 graus demorou, sei lá, 10 minutos para o equilíbrio acontecer. A 70 graus demorou 7 minutos. Isso é padrão. Todas as reações são aceleradas quando a temperatura aumenta. Esse tempo que eu estou falando aqui é o tempo telinha. O tempo no qual eu verifiquei que o equilíbrio foi atingido. A temperatura, ela altera esse tempo de equilíbrio e altera também a composição. Né? Vamos supor que a 25 graus tenha sobrado, né, tenha permanecido em equilíbrio 2 mols por litro de um determinado reagente R. Isso aqui seria, então, a concentração de equilíbrio. Não passa disso aqui. Né? Pode ser que, realizando a reação a 70 graus, a concentração de equilíbrio agora seja 2,9. Isso vai depender da reação. O que eu quero destacar é que, né, a temperatura, ela influencia, né, tanto a chegada no equilíbrio, como a composição do equilíbrio. Né? Eu posso ter como exemplo, né, o reagente R atingindo ali uma concentração de equilíbrio de 2. Isso é 25 graus. Mas se eu faço a 70, sobra mais, é menos favorável. Né? O equilíbrio é pior a 70. Acaba ficando mais reagente em equilíbrio. Tá? Então, trocando em miúdos, a condição de equilíbrio químico é natural, é espontânea, toda reação vai chegar lá. Beleza. Algumas chegam com 0 de reagente. Ótimo. Irreversíveis. Outras chegam com reagente que não passa dali. Reversíveis. E essa condição depende da temperatura. Se eu mexo com a temperatura, eu posso, de repente, favorecer um equilíbrio. Ou, então, desfavorecer. Tá? Então, toda vez que a gente pensa numa reação química, é necessário pensar em que temperatura ela está ocorrendo. Isso é básico. E o equilíbrio depende da temperatura. Uma reação que na condição ambiente, de repente, chega em 100%, é irreversível, sei lá, a menos 7 graus, ela não consegue fazer isso. Né? Então, quando a gente escreve no papel uma reação, né, muito importante, a gente não tem esse hábito, mas seria importante, né, sempre escrever, por exemplo, né, HCl, a gente escreve isso aqui, ó. A gente escreve assim. A gente não indica qual é, né, o solvente, né? Para indicar isso, eu tenho que colocar aqui, ó, HCl em água, NaOH em água, obviamente o produto em água, e a água, seu estado físico, é o líquido, né? Eu estou analisando a reação a 25 graus Celsius, por exemplo, né? Então, isso daqui é importantão, e a gente não costuma fazer, né? Indicar a temperatura na qual eu estou estudando, analisando, escrevendo, né? Avaliando a reação. E
em que meio reacional estão ocorrendo, né? Geralmente é em fase aquosa, por isso a gente nem coloca, e geralmente é 25 graus, por isso a gente nem coloca. Mas é algo que tem que ter em mente. Um resultado que eu obter a 25 graus, não necessariamente eu vou obter a 10, a 100, a 200. Né? As reações dependem, né, da temperatura na qual estão ocorrendo. Quando eu vou fazer uma reação em laboratório, ou numa planta piloto, ou numa indústria, eu tenho uma condição de temperatura que eu tenho que controlar. Né? Um dia vocês podem ter oportunidade, devem ter, né, de visitar, né, um processo industrial, vocês vão ver lá aqueles painéis, né, onde a pessoa controla, ó, aqui a reação vai ocorrer a 70 graus. Não vai subir nem vai descer, vai ficar em 70. Em 70, ela tem um certo rendimento, uma certa característica, ela vai chegar no equilíbrio com uma certa composição. Se eu tiver em outra temperatura, já é outra coisa. Tá? Então, equilíbrio químico, não varia mais a concentração, depende da temperatura, e para essa condição a gente define uma chamada constante de equilíbrio. Vamos ver o que é isso. Observa-se que para cada temperatura, uma determinada composição de equilíbrio é atingida. Ou seja, as quantidades de produtos e reagentes no equilíbrio, no final, né, de uma reação, dependem da temperatura na qual se processa a reação. Considerando as reações reversíveis, as quantidades de produtos e reagentes que permanecem em equilíbrio são agrupadas numa grandeza chamada constante de equilíbrio, uma grandeza determinada experimentalmente, não tem como adivinhar. Não tem como eu te pedir numa prova assim, dê a constante de equilíbrio do nada, né? Porque depende da reação, depende da temperatura, não tenho como te pedir do nada uma constante, é algo observado experimentalmente. É algo que a gente vai para o laboratório e mede. Professora, como é que eu vou fazer isso? Calma, isso aí já é outra coisa. No nosso caso, nós vamos trabalhar com valores dados de constante, né? Vamos ter uma tabela de constantes de equilíbrio. O importante é entender o que é essa constante, né, da onde que ela vem, para que ela serve, tá? Então, para uma reação genérica que está aqui, ó, né, nós podemos expressar essa constante, né, com o nomezinho Kc, né? Veja, esse K indica constante e esse C indica que eu vou representar as concentrações molares de equilíbrio, tá? Então, olha aqui, ó, o formato é esse. A constante é sempre uma relação entre os produtos em equilíbrio e os reagentes em equilíbrio. Quando eu considero, né, esse produto e esse reagente em termos de concentração molar, eu escrevo Kc, tá? Professora, como é que eu faço isso daqui, ó? É a concentração molar de C no equilíbrio, que eu não tenho como adivinhar, isso tem que ser dado para mim. A concentração molar de D no equilíbrio, de A e de B. Né? Vejam que é um produto. Deixa eu aumentar um pouquinho essa tela. Ó, é um produto, ó. A concentração de C no equilíbrio vezes a concentração de D, dividido pela concentração de equilíbrio de A vezes a de B. E eu tenho que elevar ao coeficiente estequiométrico. Putz, ficou muito pequenininho ali. Deixa eu dar um exemplo aqui, né? Melhor. Então, S, né? Esse é o coeficiente estequiométrico do composto S, né? Reagindo com o composto A, chegou no equilíbrio, né? Considerando uma certa temperatura, formando a substância E, por exemplo. Então, meus queridos, aprendam isso aqui. Como é que eu leio isso? Ó, S mols da substância S reagem com A mols da substância A numa temperatura T, formando E mols do produto E. Nesse caso, o equilíbrio acontece, né, sem zerar os reagentes. Então, essa reação é dita reversível, por isso a seta indo e a seta voltando. Nós entendemos que não é que ela para de acontecer, é que a partir de um tempo telinha, que eu não sei qual é, eu tenho que ir para o laboratório para ver, a reação ocorre no sentido do produto, mas também no sentido do reagente.
S e A que formam E, né? Beleza, ocorre. Mas o E também volta a ser S e A. Né? Essas são as reações reversíveis. Né? Então, para essa reação reversível, né, no equilíbrio dela, eu posso definir uma constante de equilíbrio, Kc, onde eu vou representar a concentração molar do produto E no equilíbrio, elevada ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração molar do reagente S no equilíbrio, elevada ao seu coeficiente estequiométrico, que multiplica a concentração molar do reagente A no equilíbrio, elevada ao coeficiente estequiométrico A. Tá? Então, esse é o formato básico de uma constante de equilíbrio, que é determinada experimentalmente. Porque não tem como saber esses valores aqui, não tem como adivinhar qual o valor que E chegou, qual o valor que S permaneceu e A também. São valores experimentais, vai ter que ser dado para você. Segundo o experimento, a concentração de E no equilíbrio é essa. A de S é aquela e a de A é essa daqui. Determine a constante de equilíbrio. Tá? Então, é sempre assim. Né? Um exemplo com dois produtos agora. Né? Então, A e B, que é o mais fácil de eu fazer aqui. C e R. Portanto, né? Aqui o coeficiente estequiométrico é alfa. Aqui o coeficiente estequiométrico é 2. Aqui o coeficiente estequiométrico é 1. Né? E aqui é... Estou botando letra e número para vocês não ficarem presos, né, a nada. Esse 1zinho é o coeficiente, o 2zinho também, esse alfa também, esse beta também. Alfa e beta são números quaisquer. Né? Então, a Kc, nesse caso aqui, seria ó, concentração de C, que é produto no equilíbrio, elevada ao coeficiente do C, que multiplica. A concentração de R, que é produto no equilíbrio, elevada ao seu coeficiente, que eu chamei aqui de beta. Dividido, agora vem os reagentes. Concentração de A no equilíbrio, elevada ao seu coeficiente, vezes concentração de B no equilíbrio, elevada ao seu coeficiente. Isso aqui, povo, é a expressão da constante de equilíbrio. O valor da constante eu só vou ter quando eu substituir os valores de equilíbrio, né? Então, a gente pode ter questões, né? Dada a constante de equilíbrio, determine um determinado valor. Ou então, dadas as concentrações de equilíbrio, determine a constante. E aí vão ser as situações mais diversas, tá? Eu estou terminando, né? Aí aqui, dando seguimento, eu peço que vocês leiam, né? Tem uma constante em termos de pressão para a fase gasosa, né? Então, é Kp. E eu acho que tem uma relação entre elas, ó. Se eu tenho o valor de Kp, eu posso pegar o valor de Kc, ou vice-versa. E uma interpretação, ó. Se K é alto, tem muito produto, né? O K não é sempre uma relação de produto em cima e reagente embaixo. Se esse valor é alto, tem bastante produto. O equilíbrio chega com bastante produto. Se K é baixo, né? Pelo contrário, né? Eu tenho pouco produto, tá? Então, só de olhar o valor da constante, a gente já tem que saber, né, como é que é a composição do equilíbrio. E aí tem os exemplos, eu peço que vocês vejam, né? A gente termina com esses exemplos, né, para vocês vejam, para vocês lerem, né, e acompanharem. E a gente tem lista de exercício, né, que é importante fazer, ó, vários exercícios. É isso que vai ajudar na hora da prova, senão na hora da prova você fica perdido. Então, na aula que vem, né, eu vou pedir para todo mundo me entregar esse aqui, ó. Cadê, meu Deus? Comentário. Ih, nem sei se tá. 1.30. Tá? Então, quero que todo mundo me entregue esse 1.30. Melhor. Vamos fazer o seguinte. Quem for nome par, com letra par, 1.40. Ímpar, 13,40. E par, 13,41 ímpar. Tá? Então, eu vou escrever aqui na tela. Acho que eu já fechei. Não. Para a aula que vem, me entregar. Então, 13,40
os alunos cujo nome começa com a letra Pá. Letra Pá foi boa, né? Putz, que doideira que eu fiz agora com... Como é que fala? Vogal. Meu Deus. Eu fiquei, ué. Sequela pura é a fome. 13h41, os alunos cujo nome começa com consoante. Meu Deus do céu. Vogal e consoante. Que loucura. Tá bom, gente? Então, aula que vem, quem começa com vogal vai me entregar o exercício 13h40. E quem começa com consoante vai me entregar o exercício 13h41. Faz no caderno, tira uma foto, bota o seu nome e entrega. Como é que a gente vai entregar isso? Entrega no meu privado. Prefiro, tá? No Vale WhatsApp, ponto, professora? Vou deixar como atividade extra e em alguma necessidade eu posso pontuar. Ah, ok. Tá? Mas a gente manda pelo e-mail mesmo? Manda no meu privado que é melhor. Ok. Né? Que eu vou baixar e vou salvar na pastinha aqui de vocês. Tudo Tá? bem. Vou tentar agora daqui para frente fazer isso para ver se na hora da prova não fica tão puxado como ficou nas primeiras, tá? Então a gente passa a lista, mas aí fica meio aberto. Quando eu pedir para entregar, eu acho que aí vai ser melhor. Tá bom, gente? Então era isso. Espero que tenha entendido, né? O que é equilíbrio, o que é constante de equilíbrio, né? O que é reação reversível, reversível. E é só isso, tá bom? Ok, professora. Beijão, fique com Deus. Até a próxima. Beijo. Deus Tchau. abençoe, guarde, capacite vocês. Beijo. Tchau, tchau.